Olá, eu sou o professor Luiz, do canal Matemática for All. Nesta aula, resolveremos uma questão de juro simples. Vamos ao enunciado desta questão. Coloquei 3/7 do meu capital aplicados a 8% ao ano e o restante a 10% ao ano, recebendo juro anual de R$ 448. Qual era o meu capital? Então é o seguinte, trata-se de uma questão de juros simples, então juros de capitalização de juros simples. Então um capital ele foi dividido aí em duas aplicações, em duas partes. A primeira parte, que é 3/7, foram aplicados a 8% ao ano, tá? E a segunda parte, que é o restante, ou seja, os 4/7, se eu apliquei 3/7 e o restante de 3/7 só é subtrair 7/7, que é o total, retirando 3/7, restam 4/7. Então 4/7 foram aplicados a 10% ao ano. E obtivemos aí um juro de R$ 448, um juro anual, ou seja, isso ambas as aplicações durante um ano. O tempo aí no caso foi um ano, foi igual para os dois e foi igual a 1. Então o tempo aí não vai influenciar, tá? Então nós vamos ficar atentos mais em relação às duas taxas que são diferentes e os dois capitais, tá? São diferentes, tá? O tudo foi dividido em duas partes. Então vamos à resolução. A informação que eu tenho é que o juro 1 somado com o juro 2, o juro das duas aplicações é equivalente ou é igual a R$ 448. Então essa informação aqui é importante. Bom, então para que possamos descobrir o capital, tá? Não o juro, nós vamos precisar agora de uma outra relação. E uma outra relação que envolva J1 e J2, juro 1 e juro 2. E essa outra relação vamos obter da seguinte maneira. Primeiro, pela definição. Como é calculado o juro 1? O juro que produziu 1. Então, nós vimos lá que foi um capital de 3/7. Ele pegou 3/7 do capital, de um capital que queremos saber o valor, a uma taxa de 8% ao ano, a taxa anual. Aqui eu vou dividir por 100 para não termos que trabalhar com número decimal, tá? Seria 0,08, eu vou colocar 8 sobre 100. E o juro 2 é o restante do capital, o restante de 3/7 é 4/7, então 4/7, aplicada a uma taxa de 10% ao ano. Eu coloco aqui 10 sobre 100 ao ano. O tempo aí não vai influenciar. E o que nós vamos fazer ou procurar é uma relação entre o juro 1 e o juro 2. Essa relação nós vamos fazer através da proporção. Eu vou ver qual é a razão entre os dois juros, tá? Então, para isso, você vai pegar o juro 1, que é 3/7 do capital, multiplicado por 8 e vai dividi-lo, tá? 8 sobre 100 aqui, ó. Você vai dividi-lo por 4/7, então estou pegando o juro 1 e o juro 2, colocando aqui ao lado para ver qual é a razão entre o juro 1 e o juro 2, tá? Então é 4/7 que multiplica 10 sobre 100. Tá aqui os dois juros, tá? No numerador tem uma fração correspondente ao juro 1 e no denominador tem uma outra fração correspondente ao juro 2. Então vamos fazer as simplificações necessárias, tá? Você pode cancelar a princípio aí, ó, esse C com este C que aparece aqui também. Aqui também tem um C, tá? É 4/7 do capital. Então você vai cancelar esses dois C. Você vai cancelar o 7 com o 7. O 100 com o 100, eu posso cancelar. E me sobrou, quem é que me sobrou aí? Aqui nesta fração de cima, sobrou 3 vezes 8. E na fração de baixo, me sobrou
4 vezes 10. Vou colocar aqui 4 vezes 10. Não vou multiplicar, tá? Vou deixar assim, você vai entender por quê. Porque eu quero fazer essa simplificação aqui, ó. 8 por 2 é 4. E 10 por 2 é 5. Então, nós podemos cancelar aqui, ó, este 4 com este 4, restando aí na nossa divisão 3 quintos. Então, 3 quintos. Então, a razão entre o juro 1 e o juro 2 é de 3 para 5. Vamos escrever isso aqui, tá? Então, nós temos aqui, ó, a razão entre o juro 1 e o juro 2 é de 3 para 5. Agora nós temos duas informações sobre o juro 1 e o juro 2. Nós sabemos primeiro que a soma desses dois juros é 448 e a razão entre eles é de 3 para 5. Daí eu vou aplicar a divisão em partes diretamente proporcional. Então, quando eu tenho uma soma entre dois números, no caso a soma entre os dois juros, que dá 448, e tem a razão entre esses dois mesmos valores, que são os juros, que é de 3 para 5, eu faço a divisão diretamente proporcional. Divido em duas partes diretamente proporcional, tá? Proporcional a 3 e a 5. Para isso, você vai proceder da seguinte maneira. Você vai pegar aí o 448, este valor aí, e vai dividir por 8, por a soma do juro 1 pelo juro 2 produzido aí na razão. Como a razão é de 3 para 8, é um juro 3, o 3 corresponde ao juro 1 e o 8 e o 5 corresponde ao juro 2. Somando 3 com 5 vai dar 8. Então você vai pegar 448, que é o total de J1 mais J2, e dividir pela soma do juro 1, que é 3, pelo juro 2, que é 5, aqui na proporção de 3 para 5. O juro 1 produziu 3 e o juro 2 produziu 5, no total 8. Então, divido essas duas somas. 448 dividido por 8. Façamos a conta aqui. Aqui vai dar um 5 vezes 8, 44, baixa 8, vai dar aqui um 6. 6 vezes 8, 48 para 48, nada. Então, 56, tá? Então, o que você vai fazer agora? Você vai pegar esse valor 56 partes e multiplicar pelo numerador desta razão aí, ó, tá? Que é 3. Então, esse 56 vai ser multiplicado por 3 e depois para achar o juro 1, o valor correspondente ao juro 1. Então, 56 vezes 3, aí eu vou estar achando o meu J1. E 56 vezes 5, eu multiplico por 5, tá? Então, que eu tenho aí que dividiu 448 em 8 partes, dá 56 partes iguais, sendo que 3 dessas partes vai ficar com juro 1 e 5 dessas partes vai ficar com juro 2. Então, aí, 56 vezes 3, fazendo essa conta aqui, você vai achar aí, ó, 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 5, 15 e 1, 16. Você vai achar 168. E multiplicando 56 por 5, você vai achar 280. Tá? Já fiz a conta aqui, 280. Observe o seguinte. Somando esses dois valores, você vai achar justamente o 448, que foi o número, a soma dos dois juros, que foram divididos em partes diretamente proporcionais a 3 e a 5. Então, os valores são 168. Então, o juro 1, vou colocar destacado aqui, ó, é R$ 168. E o juro 2, R$ 280. Porém, na questão não pede para que encontre o valor do juro 1 e do juro 2. Isso foi necessário porque, a partir de agora, sabendo qual foi o valor de cada um dos capitais aplicado, se eu sei o valor do juro e da taxa e do tempo, que foi 1, então eu consigo encontrar o capital.
Então vamos pegar um desses dois valores, tá? Tanto faz, tá? Você pode pegar ou o J1 ou o J2, tanto faz, para fazer as operações, para encontrar o capital. Eu vou pegar por conveniência o valor menor, que é 168 do juro 1, tá? Mas poderia pegar o J2. Então, nós sabemos que juro, a formulazinha é capital, vezes a taxa, vezes o tempo. No nosso caso, o juro é 168. Nós encontramos lá o 168. Vamos pegar o capital, que é o que queremos descobrir, só que no nosso caso aí para o juro 1, o capital aplicado foi 3/7, tá? Lembra lá que foi 3/7. 3/7 de um capital que eu quero descobrir o valor. Há uma taxa de 8% ao ano, vezes o tempo, que é 1, não é necessário colocar. Aqui eu vou colocar novamente 8 sobre 100, para não precisar escrever 0,08. E vou encontrar o valor de C, fazendo os isolamentos de C aí. Então vamos lá. Observe aí, ó. Primeiro, vamos pegar esse 100 aqui que está dividindo 8. Está dividindo, vai passar para lá multiplicando. Vai ficar aí, ó, 168 vezes 100. Eu já coloco aqui 2 zerinhos, que é fácil de fazer essa conta. O 7 também, que está dividindo, também vai passar para cá multiplicando esse valor. Então, vezes 7, certo? E em cima, o 3 e o 8 que estão multiplicando o C, ó, o 3 e o 8 que está multiplicando o C, vão passar dividindo. Então, eu pego esse valor aqui, ó, e vou dividir por 3, aqui, ó, vezes 8, para encontrar o meu capital. Tá? Então, você já saber fazer o valor, isolar o C aí. Então, observe. O 7 e o 100, que é 700, eu multipliquei por 168, tá? Então, vai ficar 16.800 vezes 7, tá? Eu não quis multiplicar por 7, eu deixei indicado por enquanto, tá? Mas poderia ter multiplicado. E no denominador dessa fração, vou usar o 3 e o 8, que estão multiplicando, tá? No numerador. Eles vão passar dividindo, tá? Então, podemos fazer as simplificações, observando aí, ó, se você observar atentamente, 168 dá para dividir por 8, tá? Depois eu acrescento os 2 zerinhos aí, os 2 zerinhos que não foram utilizados. Então, vou pegar 168 e dividir por 8. Por quê? Porque sabemos que 168 é 160 mais 8. Dá para fazer de cabeça, ó. 168 é 160 mais 8. 160 dividido por 8 é 20. Sabemos que é 20, porque 16 por 8 é 2, então é 20. E 8 por 8 dá 1, então somando dá 21. Então 168 dividido por 8 dá 21. Eu vou colocar aqui, ó, 21 e os 2 zeros lá que não foram usados, tá? Aqui, vezes 7 e dividido aí por 3 para encontrar o Czinho lá. Então, nosso Czinho, que é o capital, vai ser... Agora ficou fácil, ó. Você vai dividir 21 por 3. 21 dividido por 3, você sabe que é 7. 7. Então, é 700. Aqui vai ficar 700, que eu não usei os zeros lá, tá? Então, 2.100 dividido por 3 é 700. 700 vezes 7. Aí eu tenho que 700 vezes 7 é 7 vezes 7, 49. 4.900. Está aqui, ó. Encontrei. R$4.900 foi o valor do capital, cujo 3/7 dele, multiplicados por 8%, deu lá os 168. E os 4/7 dele, multiplicado a 10% ao mês durante um ano, o tempo 1, igual para os dois, que deu 280, tá? Você tá lembrado lá, ó, é 168 juro 1 e o juro 2 280, tá? Aqui nós colocamos na fórmula, ó, os valores do juro 1. Eu poderia ter colocado os valores do juro 2, ou seja, 280 no lugar do J, e no lugar do I eu colocaria os 10%, que eu também encontraria esse mesmo valor, 4.900.
Portanto, a solução desta questão é 4.900. Encontramos desta forma o capital aí que foi procurado. Bom, existem outras maneiras, é claro, de resolver esta questão. Eu optei por esta forma. Espero que você tenha entendido esta explicação, que tenha gostado, e também quero contar com a sua colaboração, dando um joinha, se inscrevendo no canal e ativando o sininho aí para receber as notificações das próximas aulas. Até mais!